Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Bem, como todos sabem muito bem, meu nome é Rafael, certo? E nessa nossa primeira videoaula aqui estamos dando início, ao curso de desenho técnico industrial, a matéria de desenho técnico industrial. E essa matéria, senhores, eu começo aqui fazendo um pedido, para que vocês, na verdade, atendam a dois pedidos meus. Primeiro, que vocês prestem bastante atenção no conteúdo que será apresentado, porque é uma matéria rica em detalhes, só que como é desenho, ela é pobre em conceitos. Como dizer, você não tem muito conceito para administrar, porém vocês têm muito detalhe ao qual você deve se apegar, certo? O desenho técnico industrial é uma matéria muito preciosista, que requer muito detalhe, muita atenção aos detalhes, de maneira que tudo que for dito, o que não será muito, mas ainda assim será dito, alguns conceitos e algumas observações deverão ser levadas em conta, deverão ter a devida atenção dos senhores, bem como os vídeos que posteriormente serão mostrados, certo? Deverão ser cuidadosamente analisados, revistos, uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, certo? Outra coisa que quero pedir a vocês é o seguinte: como isso aqui não é uma aula presencial, como vocês não estão de fato de frente a frente comigo, eu vou pedir que vocês sempre mantenham elevado ao máximo o potencial de abstração dos senhores. Como assim abstração? É uma capacidade de você poder imaginar, aquilo que eu estou dizendo, o desenho que você vai ver ser criado à sua frente, que você tem uma capacidade muito boa de imaginar também como seria o posicionamento de um desenho à medida que nós tratemos de vistas diferentes, certo? Então, com isso, nós podemos dar aqui início, à nossa videoaula. Então, vamos fazer o seguinte: como é desenho técnico, todos sabem a minha metodologia, a apresentação de slides, os pontos e as explicações respectivas, certo? Então, para começar a falar de desenho técnico industrial, nós temos que partir dos conceitos básicos, que são, inicialmente, acompanhem comigo, as figuras geométricas elementares, certo? Essas figuras geométricas elementares são aquelas que dão origem a todo o desenho que você enxerga na área, que você tem ele na área. Então, vejamos quais são as figuras geométricas elementares. Acompanhem comigo. Primeiro é o ponto. Acompanhe. Pressione seu lápis contra uma folha de papel e você vai observar uma marca deixada pelo lápis, certo? Ela representa um ponto. Então, primeira coisa que é até dispensável, todo mundo sabe o que é um ponto, certo? Um ponto é simplesmente um marco em algum plano, Outro exemplo: olhe para o céu numa noite sem nuvens. Cada estrela pode ser associada a um ponto. Afinal de contas, ela é o quê? Um marco em um plano, No caso, no plano, o ponto é a figura geométrica mais simples, porque ela é adimensional, no caso ela não tem dimensão, certo? E não tem comprimento, nem largura e nem altura, ou seja, o ponto, por mais que você veja ele ali com uma dimensão ali, ele simplesmente está ali porque é preciso que seja visto. Mas um ponto, ele é adimensional, ele não tem tamanho, entendeu? O ponto, ele é assim, não tem dimensões nenhuma. No desenho, o ponto é determinado pelo cruzamento de duas linhas, e para identificá-lo, usamos as letras maiúsculas do alfabeto latino, como mostram os exemplos. Então, questão importante também de ser gravado. Primeiro, como é determinado o ponto, em um desenho, que é pelo cruzamento de linhas, certo? E como é feito em termos de nomenclatura para identificá-lo, que são com letras maiúsculas, certo? Aí você tem aqui o exemplo, ó. Aqui, ó, um cruzamento de linhas, no centro é o ponto A, no cruzamento de linhas, no centro, o ponto B, certo? E outro cruzamento no centro,
Falemos agora sobre linha. Podemos ter uma ideia do que é linha observando os fios que unem os postes de eletricidade ou o traço que resulta do movimento da ponta de um lápis sobre uma folha de papel. Linha também, senhores, é uma figura elementar que todos conhecem, né? Não é necessário nenhum esforço mental para que você tenha noção, né, imaginária do que é uma linha. Certo? Linha é simplesmente aquele segmento, né, que possui como única dimensão o comprimento, certo? Que está ali fazendo parte de um plano, né? Bom, segundo ponto, que foi o que eu acabei de dizer, né? A linha tem uma única dimensão, o comprimento, certo? A linha, ela não tem altura, não importa o quão grossa ela seja, não tem altura nem largura. A linha, ela é simplesmente medida o seu comprimento, certo? Ela é simplesmente comprida em algum valor. Você pode imaginar a linha como um conjunto infinito de pontos dispostos sucessivamente. O deslocamento de um ponto também gera uma linha, ou seja, se imaginem, senhores, se você tem um ponto, certo? Imaginem, senhores, se tiverem a mão, peguem um lápis e uma folha, coloquem o lápis em cima da folha, certo? E pressionem contra ela. Se os senhores repararem, se os senhores fizerem essa atividade que eu solicitei, os senhores vão ver que tem um ponto. Agora, se a partir desse ponto os senhores arrastarem o mesmo lápis para qualquer direção que seja da sua folha, certo? Os senhores vão ver que vão gerar uma linha, né? No caso, um conjunto infinito de pontos dispostos sucessivamente, né? Lateralmente. Só que linha é uma forma muito abrangente, né? Uma forma muito macroscópica de se entender o que de fato é uma linha, porque nós temos tipos de linha, né? Que é o que vamos ver agora. Linha reta ou simplesmente chamada de reta. Para se ter a ideia de linha reta, observe um fio bem esticado, certo? Um fio bem esticado que não tem a margem para curvas. A reta é ilimitada, isto é, não tem início nem fim. Então ela não tem... Você tem a dimensão de um trecho da reta, certo? Só que você não tem a dimensão da reta toda. As retas são identificadas por letras minúsculas do alfabeto latino, né? Aí aqui embaixo nós temos uma representação da reta R. Por exemplo, ela parte, né? Não é necessariamente o início dela, ela parte daqui, se estende até o infinito, porém a identificação nos mostra até aqui. E é uma reta R, representada por uma letra do alfabeto latino, R. Pode ser qualquer letra, mas em minúsculo, né? Em caráter minúsculo. Agora vamos falar sobre a semirreta. Bom, tomando um ponto qualquer de uma reta, dividimos a reta em duas partes, chamadas semirretas. Certo? Então, a partir de um ponto, né, qualquer, nós podemos dividir em duas partes. Não necessariamente no meio, certo? Mas podemos dividir em duas partes, chamadas de semirretas. No caso, cada parte dessa será uma semirreta, certo? A semirreta sempre tem um ponto de origem, porque afinal de contas é necessário que ter uma delimitação de onde começa essa divisão, certo? Senão seria uma reta em cima de outra, né? Então você tem uma marcação de onde ela começa, porém você não tem como ter uma marcação de onde ela termina, né? De onde ela acaba. Por quê? Porque ela é uma semi-reta, então eu posso mostrar a você onde começa a divisão. Mas se a reta em si ela não tem fim, por que a semi-reta teria? Certo? Não é um trecho de linha, é uma reta. Então, se é uma semi-reta, simplesmente tem a marcação de onde ela começa a partir de uma reta, certo? Porém, ela, por ser, mesmo que semi, ela continua sendo uma reta, ela não tem fim, certo? Por exemplo, aqui ó, nós temos a reta, né? A reta S, certo? Porém, o ponto A dá origem a duas semirretas. Por quê? Você tem uma semirreta daqui para cá e você tem uma semirreta daqui
para cá, ambas sem fim, certo? Então vamos em frente. Vejamos agora, ó, é o que eu lhes disse, um segmento de reta. Olha a diferença de um segmento de reta para uma semirreta. Tomando dois pontos distintos sobre uma reta, obtemos um pedaço limitado de reta, certo? Então, primeiro entendimento para diferenciar segmento de reta de semirreta. Qual é o primeiro ponto a ser levado em conta? Semirreta não tem fim e é delimitado somente por um ponto, que é o inicial. Segmento de reta não, são delimitados por dois pontos distintos, porque se os dois pontos forem coincidentes, você estará determinando uma semirreta, não um segmento. Certo? E sendo dois pontos distintos, você está fazendo o quê? Limitando um trecho daquela reta, ou seja, um segmento daquela reta, fazendo com que você tenha um início, né? Com que diferente da semirreta você tem um início e um fim. Conseguem imaginar? Então, continuamos a leitura. A esse pedaço de reta limitado por dois pontos chamamos de segmento de reta. Certo? Os pontos que limitam o segmento de reta são chamados de extremidades, né? A extremidade de um lado, a extremidade do outro. Certo? Muito simples. No exemplo a seguir, temos o segmento de reta CD, que é representado da seguinte maneira. CD, né? Aí tem um tracinho aqui em cima que nós vamos ver abaixo. Temos aqui a reta T, sempre representada pela letra minúscula, certo? E dois pontos, né? Dois marcos que delimitam, né? Dois marcos distintos que delimitam um trecho, ou seja, um segmento de uma reta, né? Da reta T, que é o marco C, que é o ponto C aqui, delimitando de uma certa forma o começo, né? Que não dá para determinar onde é começo, onde é fim, delimitando um ponto. Certo? E tem aqui o segmento, né, da reta, o trecho da reta, até você achar o ponto D, o marco D, que delimita a outra extremidade, né, a extremidade oposta daquela reta. No caso, entre C e D, observem, os pontos C e D, que são as extremidades, determinam o segmento de reta CD e se expressa dessa forma aqui. Vamos aprofundar agora um pouquinho de nada o nosso conhecimento, né? Vamos falar agora de plano, certo? Você pode imaginar o plano como sendo formado por um conjunto de retas dispostas sucessivamente numa mesma direção, ou como resultado de uma reta, né? De um deslocamento de uma reta numa mesma direção. O plano é ilimitado, isso é, não tem começo nem fim, assim como as retas, né? Apesar disso, no desenho costuma-se representá-lo delimitando por linhas fechadas. Querem imaginar de uma melhor forma o que é um plano? Muito simples. Um pedaço de papel, né? Um A4. Esse papel aqui, por exemplo, tem a minha mão, certo? Tudo o que for desenhado, o que for escrito dentro dele, pertence a esse plano, porque isso aqui é um plano, né? Se eu pegar uma reta e traçar aqui fora em uma outra coisa, ela vai ser uma reta? Será uma reta, será uma linha, será um ponto, será o que for. Mas não vai pertencer a esse plano, porque só pertencerá a esse plano o que for desenhado nele, o que estiver contido no plano, certo? Então é bom ter essa noção também, certo? Aqui nós temos exemplo, um plano. Aqui dentro, tudo que tiver desenhado, escrito, representado aqui dentro, está contido nesse plano. Mas se você tem uma reta nesse plano aqui, é uma reta contida em beta, certo? Mas não está contida em alfa. Então é importante ter essa noção, certo? Outra coisa que pelo que eu estou vendo, eu não lembro de ter colocado, não me lembrei de ter colocado, mas eu lhes falo. O plano, ele é representado por letras gregas, né? Geralmente alfa, beta, gama, beta, qualquer uma, entendeu? Mas fica aí a dica, né? Fica a informação. Bom, vamos falar agora de figuras geométricas planas, né?
Vamos aprender aqui o básico do básico dos modelos de desenho, que muitas das vezes em um desenho de uma peça de um equipamento que é muito mais complexo, nós temos aí como ingredientes, né, desse desenho, elementos que compõem esse desenho, as figuras geométricas planas. Certo? Então, vamos ao entendimento. Uma figura qualquer é plana quando todos os seus pontos situam-se no mesmo plano. Simples. Por exemplo, observem nosso plano, né? Se eu pegar aqui e desenhar um círculo, eu desenhei um círculo, certo? Por que esse círculo ele é uma figura plana? Porque todos os pontos do círculo que foram tracejados, eles fazem parte de um plano. Eles estão todos no meu papel. Entendeu? Por exemplo, se eu pegasse uma bola e encostasse ali no papel, eu não conseguiria, né, ter todas as linhas, né, projetadas no mesmo plano. Se eu desenhasse ali uma esfera, por exemplo. Né, se eu desenhasse ali uma esfera, eu não poderia dizer que aquilo ali é uma figura plana. Por quê? Porque nem todas as linhas, nem todos os seus pontos estariam no mesmo plano. Certo? Outras coisas estariam numa dimensão diferente. Para facilitar o entendimento, todo sólido geométrico, certo? Ou toda figura de imagem tridimensional não é uma figura plana. Por quê? Porque tem elementos que estão interligados, mas que não necessariamente fazem parte do mesmo plano. Gravem isso para entendimento. Isso é importantíssimo. Observem a representação de algumas figuras planas de grande interesse para o nosso estudo. Né? Temos aqui o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, né? Possui 6 lados, o pentágono, que possui 5, o paralelogramo, que é como se fosse esse quadrado, esse retângulo, né? Esse quadrado inclinado, e o nosso, por fim, o losango, né? O que todos esses pontos têm em comum? Que todos esses 9 elementos têm em comum? Se você observar, senhores, vocês observarem, nenhum deles você consegue ter uma imagem tridimensional. Certo? Nenhum deles, aqui, como estão representados aqui, você tem uma visão tridimensional. Você está vendo a figura, como se ele tivesse chapado na tela. Certo? Diferente de ver o desenho de uma esfera, de um prisma, certo? Que veremos mais à frente. E essa informação importantíssima aqui, ó. As figuras planas com 3 ou mais lados são chamadas de polígonos, certo? Agora, vamos falar dos sólidos geométricos para a gente poder finalmente entender a diferença aí entre o que é uma figura plana e o que é um sólido geométrico. Todos os pontos de uma figura plana localizam-se no mesmo plano. Já vimos isso. Quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, porém contidos no mesmo desenho, se interligam esses planos, temos aí um sólido geométrico, certo? Analisando a ilustração abaixo, você entenderá bem a diferença entre uma figura plana e um sólido geométrico. Por exemplo, nós temos aqui um hexágono, né? Temos aqui o hexágono de uma forma plana, ou seja, você vê que tudo está chapado, né? Está tudo contido num plano só. E aqui nós já temos um prisma hexagonal, né? Que é um sólido geométrico gerado através de um hexágono. Então, se você reparar, é como se você pudesse pegar esse prisma com a mão, né? Ele é tridimensional, certo? Você consegue ver dimensões como, por exemplo, largura, altura e comprimento. Então isso são características de um sólido geométrico. Como eu acabei de falar, né? Os sólidos geométricos têm 3 dimensões. Quais são? Comprimento, largura e altura. Certo? Você vê o comprimento, você vê a altura e você vê a largura, né? Embora existam infinitos sólidos geométricos, apenas alguns que apresentam determinadas propriedades são estudados pela geometria, né? São nossos prismas, cones, cilindro, pirâmide, esfera, né? E etc.
Os sólidos geométricos são separados do resto do espaço por superfícies que os limitam, né? E essas superfícies podem ser planas ou curvas. Veremos a seguir. Dentre os sólidos geométricos limitados por superfícies planas, estudaremos os prismas, o cubo e as pirâmides, né? Superfícies que são retas, são planas. Dentre os sólidos geométricos delimitados por superfícies curvas, estudaremos aí o cilindro, cone e a esfera, né? São também chamados de sólidos de revolução. É importante saber isso. Gravem o que é um sólido de revolução. Certo? Comecemos aqui. O que são prismas? Prisma é um sólido geométrico limitado por polígonos. O prisma pode ser imaginado como resultado do deslocamento de um polígono e é constituído de vários elementos, né? No caso de arestas, de vértices, de faces e da base. Então, se vocês repararem, senhores, o prisma, né, dependendo do tipo de base, né, por assim dizer, você pode ter um prisma feito de várias formas diferentes. Por exemplo, aqui abaixo estamos vendo um prisma retangular, certo? É um prisma que é formado com base em um retângulo. Perceba aqui que a base dele é um retângulo. Então é como se vocês tivessem pego um retângulo e feito o quê? Esticado ele, né? Aí você teria essa caixa aqui, paralelepípedo retângulo, que é um prisma, certo? Você pode ter um prisma com base em um triângulo, você pode ter um prisma com base num quadrado, que seria dependendo da altura, né? Se a altura fosse igual aos elementos, a aresta da base, seria um cubo, né? Você poderia ter um prisma hexagonal, certo? Sendo que todos partem do mesmo princípio. Note que a base desse prisma tem a forma de um retângulo, por isso ele recebe o nome de prisma retangular, certo? Simples. Dependendo do polígono que forma a sua base, o prisma recebe uma denominação específica. Por exemplo, o prisma que tem como base o triângulo é chamado de prisma triangular, certo? O prisma que tem como base um pentágono, prisma pentagonal, prisma hexagonal, se for com base no hexágono, e etc. Quando todas as faces do sólido geométrico são formadas por figuras geométricas iguais, temos um sólido geométrico regular. Ou seja, certo? Quando você tem ali um sólido, né? Um prisma, um sólido geométrico, melhor dizendo, formado por figuras geométricas, né? Aquelas figuras geométricas planas iguais, ou seja, de mesmas dimensões, nós temos um sólido geométrico regular, ou seja, um sólido geométrico comum e normal. O prisma que apresenta as 6 faces formadas por quadrados iguais, como eu já disse anteriormente, né, recebe o nome de cubo. É o nosso cubinho, né, o nosso dado. Pirâmides. Bom, pirâmides é um outro sólido geométrico limitado por polígonos, né? E você pode imaginar como um conjunto de polígonos semelhantes dispostos uns sobre outros que diminuem de tamanho indefinidamente até ficarem do tamanho de um ponto. E o ponto tem qual tamanho? Não tem tamanho. Por isso que vai diminuindo de tamanho indefinidamente. O nome da pirâmide depende do polígono que forma a sua base, né? Então, se você tem uma pirâmide com base num triângulo, você tem uma pirâmide com base num quadrado, certo? Na figura que vamos mostrar ao lado aqui abaixo, temos uma pirâmide quadrangular, pois sua base é um quadrado, certo? Por isso quadrangular. O número de faces da pirâmide é sempre igual ao número de lados do polígono que forma a base de cada um. Ou seja, um prisma quadrangular, um quadrado tem 4 lados. Então você vai ver que tem 1, 2, 3, 4 partes também, né? 4 faces. Cada lado do polígono da base é também uma aresta da pirâmide, certo? Então cada lado desse polígono representa uma aresta. Temos aqui o desenho, ó, um prisma quadrangular. Perceba, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então nós temos uma face, 2 faces, 3 faces lá do fundo, né, e a 4ª face desse fundo aqui, certo?
E aí tem detalhes como, por exemplo, o número de vértices é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Por quê? A base, o vértice é o encontro dos pontos, né? Encontro de duas retas, né, distintas. Então, aqui, como é uma pirâmide quadrangular, nós vamos ter 5 vértices. Por quê? Temos uma vértice aqui, outra vértice aqui, outra vértice aqui e outra vértice aqui, que formam um quarto. E por fim, a vértice principal, que é o encontro de todas essas 4 retas, né? Então, gravem isso. O número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base, sempre mais 1. Por quê? Porque a cada linha nós temos uma face, né? A cada aresta na pirâmide nós temos uma face. O vértice principal é o ponto de encontro das arestas laterais, ou seja, das que são lateralmente, certo? O vértice principal é o ponto de encontro. Percebam que todas elas convergem para uma mesma direção, para um ponto, né, que é adimensional e que leva o nome de vértice principal. Bom, falemos agora sobre os sólidos de revolução, né? Aqueles sólidos que são feitos através de uma revolução. Então você pega uma base, você faz uma rotação de 360 graus em torno do seu eixo, né? Isso é uma revolução e daí a partir daí você forma um sólido de revolução. Alguns sólidos geométricos são chamados sólidos de revolução e podem ser formados pela rotação de figuras planas em torno de um eixo, certo? Então, nós temos o que? Vamos supor, se eu pegar esta folha aqui e rotacionar ela a partir, tomando isso aqui como ponto central, como eixo, se eu rotacionar essa folha aqui, eu fiz um desenho. Eu fiz um cilindro, né, com base nessa revolução, certo? E a linha que gira ao redor do eixo, formando a superfície de revolução, é chamada linha geratriz, certo? Ela é a geratriz. Então, esse eixo que deu origem a toda essa revolução e esse sólido gerado é chamado de geratriz. Não é o próprio nome que diz, eixo que gerou o sólido. Então, é geratriz. O cilindro, o cone e a esfera são os principais sólidos de revolução. Cilindro, foi o que eu acabei de representar aqui, é um sólido geométrico limitado lateralmente por uma superfície curva, certo? Então, é uma superfície que, como é um sólido de revolução, ela faz um movimento de curva que dá origem ao nosso cilindro. Você pode imaginar o cilindro como resultado da rotação de um retângulo ou de um quadrado em torno de um eixo que passa por um de seus lados, ou seja, ali a rotação, né, ó, de um retângulo ou de um quadrado ou de um retângulo, né, que isso aqui no caso será um retângulo, em torno de um eixo, que é esse eixo aqui, que passa por um de seus lados. Ó. Então ele girou, tudo que ele está girando aqui, ele está gerando e ele gera um cilindro. Observem aqui no desenho, ó, o nosso retângulo, nosso quadrado aqui no caso, né, ele gira, faz essa trajetória toda e olha a trajetória que ele acaba fazendo. Acompanhe o mouse. Acompanhe o cursor do mouse, você vai ver que ele gera um cilindro, certo? Temos aqui, ó, a linha geratriz, certo? O eixo principal, a figura geradora, que é o nosso retângulo nesse caso, né? A superfície cilíndrica que foi gerada, uma face dela, e as arestas que são esses trechos de linha circular. Temos agora o cone. O cone também é um sólido geométrico limitado lateralmente por uma superfície curva, né, que é a nossa base aí. A formação do cone pode ser imaginada pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo que passa por um de seus catetes, ou seja, né, por um eixo que passa entre seus catetos, ou seja, temos aqui o eixo, certo? Vai passar por um cateto dele e vai formar esse triângulo retângulo aqui, né, que possui 90 graus. Imagine que esse triângulo, senhores, ele começou a girar, ele começou a fazer uma revolução aqui. Então, esse giro, ó,
que imagina essa linha preta andando aqui em círculo, esse giro vai formar o cone, que é a nossa figura em questão, né? O nosso sólido de revolução. Esfera. A esfera também é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva. Não, uma superfície curva chamada de superfície esférica. Certo? Então ela é toda curva. A esfera ela não possui nenhum elemento reto. Certo? O raio da esfera é o segmento de reta que une o centro da esfera a qualquer um de seus pontos. O diâmetro da esfera é o segmento da reta, né, que passa pelo centro da esfera oriundo de seus pontos. Certo? Então o diâmetro da esfera, né, é o quê? É o segmento da reta que tem aqui, ó, que coincide com o diâmetro, né? E acaba dando origem a toda essa revolução aqui, certo? E acaba gerando a nossa esfera. Bom, agora falemos, senhores, sobre um adendo sobre os sólidos geométricos. Dois, na verdade, né? Os primeiros, certo, que são os truncados. Veremos a seguir os vazados, mas vamos dar atenção aos truncados. Bom, quando um sólido geométrico é cortado por um plano, resultam novas figuras geométricas, certo? Os sólidos truncados, no caso, né? O que é um sólido geométrico truncado, gente? Simplesmente, você tem um cilindro, você imagine um cilindro, certo? E você pegou essa caneta aqui, por exemplo, ela pode ser comparada a um cilindro, e você passa um plano aqui, ó, e corta essa caneta ao meio, certo? Essa caneta teriam duas novas faces, né? E essas faces fariam com que eles sejam elementos sólidos truncados, certo? Aí ele pede para você ver alguns exemplos aqui, ó. Ali, ó, ele tinha um prisma, ó. Ele tinha um prisma aqui, né, quadrangular, e foi feito um seccionamento, né, foi passado um plano que cortou, né, literalmente, cortou o prisma ao meio. Então, o resultado é o que? Um tronco de prisma. Olha só como é que fica. Aqui nós temos um prisma, certo? Normalmente, que foi cortado. Aí aqui nós temos um tronco de prisma, certo? Nós temos um cilindro, que também foi seccionado, foi passado um plano por ele. Nós temos o tronco de cilindro. E aqui, por sua vez, uma pirâmide, que também foi seccionada, dando origem a uma outra pirâmide menor. E temos aqui tronco da pirâmide, ou seja, só o que ficou truncado aqui. E por fim nós temos o tronco de cone, que na corrida, né, a pessoa secciona um cone maior, dando origem ao menor, e a um tronco de cone, certo? Esses são os sólidos geométricos truncados. Veremos muito disso na área, hein, gente? Em planilhas de desenho. E por fim, sólidos geométricos vazados, certo? Apresentam partes ocas que são chamados sólidos geométricos vazados. Ou seja, você imagina ali, ó, um cilindro, certo? E foi feito um vazado nele, né? Ou seja, cortaram, tanto aqui fora, externamente, quanto internamente, um perfil prismático quadrado, né? Então nós temos a peça aqui, ó, ela é uma peça vazada, ou seja, ela não é uma peça maciça, é uma peça oca, ela é vazia em um trecho por dentro, certo? Isso é um sólido determinado, um sólido vazado. Bom, pessoal, com isso, encerramos aqui a nossa primeira videoaula, né? Espero que, por mais que ela tenha sido longuinha, ela tratou bastante sobre os conceitos básicos, né, de desenho, que são importantes para a gente saber. De maneira que na nossa próxima videoaula nós vamos começar a tratar sobre perspectivas, né, isométrica, cônica, cavaleira, certo? E vamos acompanhar alguns vídeos de confecções de alguns materiais, de alguns desenhos, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.